de Jesus, Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais esse dia. Ó Deus, bendizemos o teu nome, a tua grandeza, a tua santidade. Ó Deus, queremos entronizar o Senhor neste lugar, ó Deus. Queremos clamar a ti nesse momento, que o Senhor se faça presente, que o Senhor ministre a nossa vida, o nosso coração, quebre cadeias, quebre obstáculos, repreenda, Senhor, da nossa vida todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, na nossa mente, no nosso coração, retira toda distração agora, todo pensamento, Senhor, todo sentimento que possa nos distrair, Senhor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer nos revelar nessa manhã. Ó Deus, do ensinamento que precisamos absorver de Ti nessa manhã, Pai. Que todo mal caia por terra, que toda estrutura de orgulho e de engano, Senhor, caia por terra da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração, Senhor. Desfaz as obras do inimigo, Senhor, na nossa vida. Vem se movendo, vem operando, vem agindo poderosamente nas nossas vidas nessa manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, nós hoje vamos finalizar o tema. Nós começamos na semana retrasada, né, na aula 19, falando sobre a rejeição, né? Como lidar com a rejeição. E como a gente já vem falando desde a aula 19, a gente precisa aprender com Cristo a lidar com a rejeição, porque se teve alguém que foi rejeitado, né, nessa terra, esse alguém foi ele. Lá em João diz, né, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele veio para o que era seu. Para quem que Jesus veio? Para os judeus, né? E os judeus, a maioria deles não recebeu. Então Jesus enviou os discípulos, né, para pregarem em todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Pregando o evangelho, enviou para pregar o evangelho aos gentios, ou seja, às outras nações, às outras pessoas. Então Jesus deixa de ser exclusividade dos judeus, né? E passa a ser para todos, para todas as nações. Mas vamos parar para analisar aqui. O homem Jesus, a gente não está falando, né, de Jesus Deus, porque ele é Deus. Mas a gente está falando do homem Jesus, né? O homem Jesus foi rejeitado. E ele foi rejeitado pelos seus. É a mesma coisa que você ser rejeitado pela sua própria família. É a mesma coisa que você ser criado, né, para um propósito de salvar um determinado povo. Foi o que aconteceu com ele. Jesus, ele veio à terra para salvar os judeus. E por que Jesus veio à terra para salvar só os judeus? A princípio. Por quê? Porque os judeus, eles eram um povo, né, até hoje eles são um povo que eles vivem de acordo com princípios. E a gente precisa entender que para a gente servir a Deus, para a gente andar com Deus, ó, falando já um pouquinho do tema do ano que vem, né, da palavra profética de 2025, para andar com Deus, a gente precisa ter um padrão, né? A gente precisa ter um padrão. Pastor Fabiano pode falar bem disso, né? Quando ele ia trabalhar lá, ele podia trabalhar de qualquer jeito? Podia, pastor? Não. Porque ele representava uma instituição. Ele representava uma das Forças Armadas. Então, gente, como que ele ia chegar de qualquer forma lá para trabalhar? Não podia. Podia ir de chinelo, pastor? Não. Podia ir de tênis? Não. Podia ir de camisa regata? Boné? Sim. Hum. Aham. Sim. E quem pagava esse armário? É. Entendeu? Então, para cumprir um padrão, não era a instituição que pagava. Entende? Para cumprir um padrão, ele estava tendo que gastar um dinheiro do bolso dele, para quê? Para estar dentro do padrão, porque senão ele não poderia estar ali. Entende? Então Deus, ele se comunica com quem anda no padrão. Não tem como, mas Deus ama a humanidade inteira, é verdade. Tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele, isso, judeu, o americano, o brasileiro, quem quer que seja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Mas, voltando aqui, vamos falar da rejeição. Imagina como Jesus, o homem Jesus não se sentiu. E como ele lidou com essa rejeição. Qual foi o proceder dele? Não significa que não tenha doído. Porque muitas vezes a gente pensa, só Jesus pôde fazer isso. Tem coisas que só com Jesus eu não tenho a condição. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim para mim, eu perdoo. Essa pessoa sentou, a gente estava sentado tomando um café. Essa pessoa disse assim, eu perdoo fulano, mas eu não quero mais conviver com aquele fulano. Eu não quero ele lá e eu aqui. Então perdoou? Ah, não, pastora, mas esse tipo de perdão só Jesus que pode dar. Não. Jesus nos ensinou. A única coisa, tudo que Jesus fez, a gente pode fazer. A única coisa que Jesus fez e nós não podemos é ir para a cruz. Amém? A única coisa que Jesus fez e que nós não temos condição nenhuma de fazer, e nem existe a necessidade de fazermos, é ir para a cruz porque ele já foi. De resto, tudo como Jesus andou, nós devemos andar. Então o exemplo é sempre Cristo. Muito fácil para você, pastora, falar, você aí, pastora, né? Você nunca foi rejeitada, nunca isso, nunca aquilo. Eu gostaria que minha história fosse essa. Eu gostaria de ter nascido num berço evangélico, onde eu recebi amor de todos os lados, e carinho, e compreensão, e afeto, e blá, 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 né? Eu gostaria. E principalmente a palavra de Deus. Eu gostaria que a minha família toda fosse cristã, como hoje eu sou, meu marido é, e poder criar, né, de termos a oportunidade de educar o Davi na presença de Deus, com a palavra de Deus. Eu gostaria de ter sido criada dessa forma, como eu gostaria. Mas não foi assim. Então eu também tive que lidar, e ainda tenho que lidar com raízes de rejeição. E a grande questão não é só do passado. Porque não se esqueçam, Jesus foi rejeitado até o fim. Jesus foi rejeitado até o fim. Então, enquanto nós estivermos respirando, quem está respirando aí? Que bom. Significa que você está vivo. Então, enquanto tiver vida nos seus pulmões, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver caminhando, vendo, enxergando, ouvindo, essa coisa toda, você vai ser rejeitado. Você vai passar por situações de rejeição. Pode ser que não sejam as rejeições piores da vida, mas qualquer rejeição acaba mexendo com a gente. Acaba deixando a gente meio balançado. Mas e aí, qual é a nossa reação diante das rejeições? Então, nós começamos esse tema falando sobre isso. E aí, na aula passada, nós falamos sobre os mecanismos de defesa. Que uma pessoa que tem ali a raiz de rejeição, ela aciona, né? Isso daí até como como um mecanismo de defesa do próprio cérebro da pessoa, né? A própria mente da pessoa, Noêmia pode falar bem disso, começa a acionar, começa aí a lançar mão, né, desses mecanismos. Então, nós falamos do primeiro, que é a negação. A pessoa simplesmente pega aquela rejeição que ela sofreu, e eu conheço pessoas assim. Ela pega aquela rejeição que ela sofreu, e eu já fui assim por um tempo também, até que o Espírito Santo me mostrou, e olha aqui, ó, você tem isso aqui, você não passou ileso a isso daqui. Você não ficou ilesa a essa situação aqui, você viveu isso. Olha o que você viveu. Isso daqui não te deixou ilesa, você tem várias coisinhas aí, o Espírito Santo vai falando assim mesmo comigo. Você tem várias coisinhas, vários carrapichos aí que ficaram por conta dessa situação, você não passou ilesa. Porque às vezes a gente pensa que a gente passou ileso. Ah, não, eu fui forte. Sabe esse papo? Ah, eu sou guerreira. Ah, eu sou guerreiro. Olha, eu venci. Eu estou aqui. Você está vivendo, mas como é que você está vivendo? Qual é o seu comportamento diante das rejeições da vida? Como tem sido, né? A sua personalidade, ela está de acordo com aquilo que Deus projetou para você? Porque Deus te criou com um propósito. Não é isso? Deus te criou para que você cumpra um propósito, para atender a demanda de um propósito divino. É para isso que nós estamos aqui. Nós nascemos para atender a demanda de um propósito divino. E se já existe um propósito, pronto, esquematizado, assim como essa aula aqui, ó. Essa aula, ela foi toda planejada. Vocês não estão com a folhinha de vocês aí? Então, para que essa aula flua, vou usar esse exemplo aqui, para que essa aula flua como deve fluir, ela tem que transcorrer de acordo com o que está escrito aqui.
certo? Se eu começar a falar outras coisas aqui, outros assuntos, para onde vai essa aula? Ela vai cumprir o propósito dela? Não. Ela vai cumprir o propósito dela se tudo que for falado aqui for colocado em pauta, for explicado, for analisado. Entende? O propósito de Deus na sua vida é a mesma coisa. Já existe um script para a tua vida. Já existe um propósito para a sua vida. Uma ou outra coisa acaba saindo do controle por causa das nossas decisões erradas, por causa das nossas escolhas erradas e muitas vezes por causa da nossa personalidade que está, vou dizer maculada, mas que está descaracterizada, que está fora daquilo que o Senhor planejou para mim e para você. Deus te planejou e colocou em você tudo aquilo que você precisa para cumprir o teu propósito. Vocês entendem isso? Tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito que Deus já determinou para a sua vida, já está dentro de você. Já existe com você. Até as rejeições que você passou. Até as coisas ruins que você viveu. Até as experiências traumáticas da tua vida. Isso tudo fazia parte. Tudo isso fazia parte. Mas como é que nós vamos lidar com isso? A primeira questão é a negação. Então, existem pessoas que pegam aquela dor, que pegam aquela rejeição, né? E faz de conta que ela não existiu. E aí nós colocamos na semana passada 2 vídeos falando da água. Do efeito das palavras na água. Aí teve uma experiência do efeito das palavras na água e outra experiência do efeito das palavras no arroz, não foi isso? Essa pesquisa era de um cientista falecido já, Dr. Masaru Emoto. E ele colocou ali, né, vários potes de água, e para cada pote de água era declarada uma palavra. Para cada pote de arroz, na verdade, né? Era declarada uma palavra. Oi, você é maravilhoso. Palavras positivas. Para o outro, era só palavras negativas. Você é um idiota, você é um perdedor, você não vale nada, você não presta. Só palavras ruins. E um terceiro pote era ignorado. O que aconteceu com o pote que foi ignorado? Ele mofou. Ele caiu no esquecimento. Então ele criou mofo. O que aconteceu com o pote de arroz que recebia palavras negativas? Apodreceu. E o que aconteceu com o pote de arroz que recebia palavras positivas? Ele começou a fermentar e exalar um bom cheiro. As moléculas da água, quando elas eram expostas à música, aquele rock and roll pesado, aquela música, aquela frequência sonora horrível, como que as moléculas da água ficavam? Todas estranhas, todas esquisitas. Quando colocava uma música clássica, a molécula da água ficava como? Ficava toda estruturada, parecia umas flores assim, né? Parecia aqueles... Como é que chama aquelas que a gente faz o desenho? Eu fazia muito na adolescência. Como é que é, pastor André? Aqueles desenhos de flor que a gente fazia e ia aumentando. Como é que é o nome disso? Tem um nome, esse tipo de desenho tem um nome, mas ficava uma imagem bonita da molécula da água, né? Com a música clássica, com as palavras, né, de afirmação, com palavras positivas. Então, vamos supor que você é esse copo d'água. Quais foram as palavras que você recebeu desde a tua infância? Isso transformou você de alguma forma? Exatamente, como o pastor Fabiano acabou de dizer, nosso corpo é 70% água. 70% do nosso corpo é água. Quantos quilos você está pesando? Imagina, 70% desses quilos aí é água. Entendeu? Vocês entendem isso? Então, se aconteceu isso com a água, o que não vai acontecer com a gente? As palavras que a gente recebe, as palavras de afirmação ou as palavras as palavras negativas, né, que a gente recebe. Ou até mesmo você pode dizer assim, pastor, eu sou aquele pote de arroz que foi esquecido, foi ignorado, mofou, aconteceu algo com você, algum efeito causou. Então, negar esse efeito é tolice. Negar esse efeito é tolice. E eu estou aqui como pastora de vocês para dizer para vocês, causa muitos efeitos ruins. Porque eu vivi isso na minha vida, eu experimentei isso na minha vida. E tem coisas que se eu não me tratar, se eu não me curar,
outras coisas que vão acontecendo ao longo da vida, que se a gente não cuidar, são ervas daninhas que vão crescendo no nosso jardim, que se a gente não remover, se a gente não limpar e se a gente não colocar o remedinho certo, a gente vai acabar se descaracterizando. Vai causar efeito na nossa vida. Nós somos humanos. Se alguém te cortar e agora vai sair sangue, vai ou não? Vai? Então você é um ser humano. Então você vai passar por isso. Então não adianta negar. Primeira coisa é não negar. Que é um mecanismo de defesa. A gente tem que lutar contra isso. Não negar. Não negue as raízes de rejeição que existem no seu coração. Não nega, porque é pior. A segunda é a introjeção, a racionalização e projeção. Começa a racionalizar aquela situação que você passou, né? Começa a pensar ali humanamente. O que aconteceu? Como foi que se deu isso? E aí começa a projetar isso para o exterior, para outras pessoas. Aí, porque você foi rejeitado pelo seu pai, mas a mulher acontece isso, né? Você foi rejeitado pelo seu pai, com os homens também, tem homens que foram rejeitados pela mãe, né? Não teve criação de mãe. Foi rejeitado pelo pai, cresce, casa, começa, a mulher, né? Cresce, casa, começa a projetar no cônjuge tudo aquilo que ela viveu com o pai, ou tudo aquilo que ela viveu com a figura masculina desde a sua infância. Que pode ser um padrasto, um avô, quem quer que seja, né? Tudo aquilo que ela viveu, ela começa a projetar na vida do seu cônjuge, do namorado, do noivo. E não é porque, né, você sofreu isso com um homem que todos os homens que vão passar na sua vida vão agir daquela forma. Ou às vezes até vão, porque você acaba atraindo esse tipo de homem. Então, o que está acontecendo? Por que é importante o autoconhecimento? Por que é importante você saber o que te afetou, o que você viveu e o que te afetou para que você realmente tome providência e tome as rédeas aí da sua vida junto com o Espírito Santo. E seja curado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o primeiro passo, nessa aula aqui a gente vai ver isso, o primeiro passo para a gente poder ser curado é saber que a gente tem uma doença. É saber que existe uma enfermidade, é saber que existe um mal. Não é ficar negando o sintoma, porque o sintoma está aí, volta e meia a febre volta. Não é assim que acontece? Volta e meia você está agindo daquele jeito, volta e meia você está negando, volta e meia você está projetando em outra pessoa, volta e meia você está ali tentando compensar o erro, volta e meia você está ali agindo na agressividade, na possessividade, volta e meia a febre está voltando. Isso aqui, tudo que a gente está falando, esses mecanismos, nada mais, nada são do que sintomas. São sintomas, e esses sintomas precisam ser observados para serem tratados. Não adianta você ir lá tomar dipirona, daqui a pouco vai voltar. Então é sentar e resolver. Espera aí, deixa eu me expor. Quando a gente precisa descobrir o que a gente tem e a gente não sabe, a gente tem que se expor. A gente tem que se expor para o médico. Então a gente tem que chegar no médico, eu falo isso muito para minha sogra. Minha sogra fala assim, eu vou ter endocrinologista daqui a uma semana. Aí eu, dona Mary, então continua comendo tudo que a senhora está comendo há 3 meses, igualzinho, tá? Que é para não chegar lá, que ela entra numa dieta. Quando ela vai fazer o exame lá aquele que é glicado, só que ela não sabe, ela achava que era só 15 dias. Olha só. Aí chega a Mayra e diz assim, não, são 3 meses. Esse exame denuncia a tua alimentação de 3 meses. Então ela fica 15 dias assim, comendo direitinho, legumes, tira a gordura, come só grelhadinha. Eu, legal. O que a senhora está comendo isso? Cadê o pedaço de carne gorda aí desse prato? Ela, não, eu vou fazer exame, semana que vem não posso. Eu, tá, quer enganar o médico, né? Qualquer hora eu vou nesse médico, aí com a senhora eu vou contar tudo. Exato. Só que ela pensava que era 15 dias, mas não, é 3 meses, que o negócio faz um mapeamento de 3 meses de como está teu organismo há 3 meses. E aí? Eu falei isso para ela, ela fez assim. Falei, tá vendo? Não conta a verdade, né? Não se expõe. E o meu sogro fala, não, mas a médica pergunta. Aí o meu sogro fala assim, eu fico ali só escutando, eu não vou me meter na conversa dela, que senão o negócio fica feio pro meu lado depois, né? Ela vai falando lá com o médico e eu vou na minha cabeça discordando de tudo. A gente fala, a gente ri, né, da situação. Mas o que vai trazer cura? É a exposição.
Então eu tenho que chegar para o médico e tenho que dizer, olha, doutor, eu como isso, isso aqui. Eu faço isso aqui. A minha vida, tá? Eu estou sentindo isso e isso. Aí ele vai fazer os exames, vai correlacionar com as informações que eu já dei, e ele vai se debruçar sobre aquilo e vai fazer uma pesquisa e vai procurar saber o que está acontecendo. Ele vai fazer exame de imagem, isso, aquilo. Quando você deita lá numa cama daquela de ressonância, o que você está fazendo? Você está se expondo. Você já pegou uma imagem de ressonância aí? É você por dentro todinho. Às vezes eu brinco com o pastor, falo, não quero que você me veja por dentro, não. Vai ver meus exames, não. Você está se expondo. É assim que funciona. Você se expõe. E com relação ao teu emocional? Com relação à tua vida espiritual? Precisa haver uma exposição. Até porque, vamos ler lá em Salmo 139? Põe pra gente aí, Christian, por favor. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. E se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também está. Não há limite para Deus, Deus sabe tudo. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, pode passar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. 11. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, ou seja, eu vou ficar aqui escondido, que nem Adão lá no Éden, né? Fez lá, Deus fez, ele pegou as folhas, né? E se cobriu com as folhas, né? Pensando que estava se escondendo de Deus, pensando que estava escondendo a sua nudez, né? Então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, ou seja, não adianta você esconder. Não adianta você colocar em trevas, é necessário que você coloque luz. Para Deus não faz diferença a luz e as trevas, faz diferença para nós. Repete comigo, faz diferença para mim. Então você tem a responsabilidade de pedir para Jesus colocar luz. Senhor, traz luz para essa área aqui da minha vida. Senhor, traz luz para as raízes de rejeição. Traz luz para as raízes de amargura que existem na minha vida e me mostra qual é a procedência delas. Porque é quando a gente descobre aonde começou que a gente começa a ser curado, que a gente começa a receber o tratamento ideal. Aí a terceira que nós falamos foi a compensação, quando a gente tenta pagar pelos nossos próprios erros. Isso não existe. Não tem como. Não tem como. Isso não, meu Deus do céu. Como que você vai pagar pelos seus erros? A redenção de uma alma é caríssima. Diz a palavra lá em Salmo 49, de 8 a 10. Os recursos se esgotariam antes. Não tem recurso que pague a remissão de uma alma, a redenção de uma alma. O quarto, nós terminamos a última aula falando sobre a compensação. O quarto é a fuga. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? O salmo que nós acabamos de ler, Salmo 139, 7. A princípio, fugir de uma situação é bem mais cômodo que resolvê-la. Para muitos, a fuga é uma tentação irresistível. O medo, o trauma e a vergonha nos induzem a fugir e a mentir. Situações não resolvidas se tornam crônicas e nos perseguem. A fuga pode ser algo interminável. Quanto mais tememos e fugimos, mais fantasmas aparecem. Lembra aquela situação que eu falei com vocês? Eu sempre fui muito esquentada. Nunca levei um desaforo para casa. Eu não levava desaforo para casa nem da minha mãe, nem da minha avó. Eu acho que a única pessoa que eu levava desaforo era da minha bisa. De resto, eu não levava desaforo de ninguém. Eu tinha uma resposta para tudo e desde os 3 anos de idade. E eu era bocuda e eu olhava as pessoas assim, ó. Eu olhava para o alto e olhava assim, ficava encarando. Eu era dessas, eu ficava de castigo direto, comia pimenta direto. Apanhar não, apanhei poucas vezes, mas eu estava sempre de disciplina. Mas 2 vezes na semana alguém me botava de disciplina porque eu era essa pessoinha. E eu cresci sendo como? Essa pessoinha. E eu me converti como? Essa pessoinha. E aí, todo lugar que eu ia, alguém se metia comigo, e era uma coisa. Só que eu negava.
Eu negava. Enquanto você está no mundo, enquanto você não tem conhecimento da palavra, o que acontece? Não, é isso aí mesmo, eu meto a mão. Se tiver que meter a mão na cara, eu meto mesmo. Entendeu? Dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada inteira para não sair. Não é assim? Não era assim que falava? Dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada inteira. Depois que eu entro, ninguém me arranca. Né? Era desse jeito. É assim que as pessoas enxergam, não é? No mundo? Não é desse jeito? Sim ou não? Ainda mais a galerinha aqui da Vila Aliança, que é uma pessoa mais quente. Né? Oi? Taboão, nunca morei em Taboão, tá louco? Eu morava em lugar bom, filha, não morava em lugar ruim, não. Eu me mudei muito, mas só para lugares bons, tá? Vila Mimosa. Não, eu era cria do Imirim, tá pensando o quê? ZN, Zona Norte. Não era lugar ruim, não. Mas eu era essa esquentada. E todo lugar que eu ia, e tinha um espírito que me perseguia. Isso é sério, tinha um espírito que me perseguia. Na escola, eu estava assim, quieta. Assim, normal, quieta mesmo na minha. De repente a menina que vinha, aquela que era a bambambam de briga. Sempre, toda escola tem umas assim, não tem? Não. Aí aquela grandona chegava em mim e falava, tá olhando pra minha cara por quê? Eu nem tava olhando a cara dela. Aí eu não tô olhando a sua cara. E não tá olhando a minha cara por quê? Era assim. Tá olhando por quê? Não tô te olhando, tá me encarando. Era assim. Lá em São Paulo, tá me encarando por quê? Se alguém achasse que você estava encarando, a pessoa chegava com tudo. Aí eu não vou apanhar, né? E eu pequenininha, como sempre fui. E a menina 2 metros de altura, tipo a Bruna, assim, enorme. Eu, tá bom, quer ir pra treta? Vamos pra treta, então. Bora lá. Tá, 5 horas, então. Quando a gente sair daqui, lá na esquina. Beleza, tamo lá. E eu ia. Era esse nível. Apanhava, mas batia. Aí me converti. Mais apanhava do que batia, mas não corria também, não. Eu era pequena. Não corria, eu estava lá no meio do negócio. Aí eu fui crescendo, aí essas coisas foram diminuindo, né? Que eu fui, né, ficando mais comportada, fui ficando mais mocinha e tal, né? A criança em mim, pastora André Serracha, né? A criança em mim foi dando lugar a uma pessoa mais madura, mais adulta e tal. Fui crescendo. Ótimo, legal, cresci. A perseguição continuou, porque aí eu ia numa loja. Aí eu tô lá comprando, de repente a pessoa... Eu tô ali comprando. Qual era o slogan? O cliente sempre tem? Mas eu não era folgada, eu ia de boa, né? Educada, oi, tal, não sei o quê. E do nada a pessoa virava comigo. Aí já pedia, já deu até polícia esses negócios. O negócio ficou feio. E sempre assim, sempre assim. O que é isso? É um sintoma que eu negava. Não, eu não sou assim, eu só me defendo, não levo desaforo para casa. Comigo não é assim, não. Isso é um sintoma. Porque Jesus quer que eu seja assim? Não. Obras da carne e fruto do Espírito. É simples. É simples, não tem para onde a gente correr. Obras da carne e fruto do Espírito. Enquanto eu produzia ali as obras da carne, eu não tinha como ser plenamente cheia do Espírito Santo. É simples, é desse jeito que funciona. E enquanto eu não entendesse, não me deixasse ser humilhada, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é eu confrontar o diabo. E eu lutando, eu discutindo, eu batendo boca, eu estava o quê? Confrontando, eu estava me colocando no nível de guerra. Com Satanás, eu não precisava disso. Nós vimos em algumas aulas passadas que às vezes o que a gente pensa que é o diabo, às vezes é a mão do próprio Deus, é o próprio Deus botando a mão no nosso peito falando, peraí, é o Senhor que está permitindo essa afronta. E eu falava, Senhor, depois de crente já, Senhor, mas essa afronta, mas isso, mas como que permite? Mas Satanás está derrotado, está debaixo do meu pé, não sei o quê, blá, 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 blá. Satanás estava debaixo do meu pé na minha humilhação. Não no meu embate com ele, porque enquanto eu tomava as minhas próprias dores e ia guerrear por mim mesma, eu estava lutando com Satanás. Eu não preciso lutar com Satanás. O que o pastor ministrou na quinta-feira? E vai ministrar hoje também. Resistir ao diabo. Resistir não é você combater. A gente pensa que resistir é combater. Mas não. Resistir é você ficar firme, é você não sair da sua posição. Quem é você? Quem é você? Filho de Deus.
criado para cumprir um propósito. Você é um filho de Deus. O Senhor espera de você um comportamento diferente daqueles que não servem a Ele. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e não serve. Se essa diferença não está sendo explícita na sua vida, então você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está resistindo. Se no meio da confusão, você acaba entrando na confusão, se quando vem a confusão, você acaba, entrando, não, peraí. Eu sou assim, deixa eu ativar meu modo velha criatura, né? Ativar o botão aí da velha criatura e seguir o fluxo, você não está cumprindo a vontade de Deus. Isso é um fato. Amém? Isso é um fato. Vamos lá. Deus sempre nos levará a voltar a esses mesmos traumas. Não importa quanto tempo tenha passado e para quão longe tenhamos ido. Ou seja, não importava que eu já tinha crescido, não importava que eu tinha um bom trabalho, não importava que eu já tinha sido levantada diaconisa, que eu ministrava no altar, não importava até onde eu estava, aquilo sempre voltava. Aquela situação sempre voltava na minha vida, não importa. O tempo não apaga as iniquidades. Grifa isso aí na tua apostila, por favor. Passa uma caneta, coloca uma seta. Que é para você não esquecer. O tempo não apaga as iniquidades. Apenas fortalece as raízes que sustentam barreiras no relacionamento. O exemplo disso é que depois de 20 anos, Jacó precisou voltar e se reconciliar com seu irmão Esaú, de quem tinha fugido para enganá-lo. Da mesma forma, Deus colocou um anzol no nariz dos filhos de Jacó, provocando uma fome no cenário mundial e levou-os ao Egito, para uma restituição com quem? Com José, a quem haviam vendido por inveja. Também Jonas tentou fugir do chamado de Deus, mas acabou indo para Nínive de baleia. E às vezes a gente pergunta assim, meu Deus, que coisa doida que está acontecendo na minha vida. Mas que coisa mais aleatória é essa? Pensa. Quando que Jonas imaginou que ele ia viajar para Nínive dentro de uma baleia? Nunca. É uma coisa aleatória isso? Não parece aqueles sonhos malucos? Não parece? Aqueles sonhos infantis? É só dentro da barriga de um peixe viajando. Gente, como que pode? Coisa aleatória, que coisa doida. E às vezes Deus faz umas coisas doidas na nossa vida, nos levando de volta ao lugar da rejeição. A gente falou de Jonas na aula passada. Ele tomou para si a dor, né, da rejeição. Porque ele era um profeta do Senhor, ele propagava a verdade. E o povo de Nínive era quem? Era um povo totalmente sem temor, pecador ao extremo. Só que o próprio Deus fala assim, olha, esse povo de Nínive, eles não sabem discernir entre esquerda e direita. Eles são tão faltos de conhecimento, são pessoas tão simples no conhecimento, que eles não sabem discernir entre mão esquerda e direita, os ninivitas. Foi uma alegoria que Deus usou ali com Jonas para explicar o nível, né, do entendimento daquelas pessoas e o quanto eles eram carentes da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E Jonas simplesmente não queria. Não, eu não vou dar graça de Deus para eles, não. Depender de mim, não, levanta outro aí, eu não vou, não. Ah, você vai. Porque você colocou a sua vida nas minhas mãos. E quando a gente coloca, presta atenção aqui, ó. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, Ele leva a sério. Às vezes a gente não leva. Às vezes a gente não leva a sério as nossas orações. Mas Deus leva. Deus leva muito a sério as nossas orações. Então, a partir do dia que você se ajoelha, que você se quebranta, fala, Deus, a partir de hoje, eu só quero o Senhor na minha vida. A partir de hoje, toma direção. Eu entrego o volante da minha vida nas mãos do Senhor. E parará, parará. Quem já fez isso? Quem já fez essa oração aqui? Já fez essa oração? Então, Ele pega mesmo. Aí as coisas esquisitas começam a acontecer na sua vida. Pede discernimento ao Espírito Santo, porque tem um motivo, tem um porquê. Deus sempre vai levar para um lugar onde a gente precisa resolver.
definitivamente não é uma boa ideia fugir. Não é bom fugir, porque olha o que acontece, né? Olha que tudo que aconteceu. Não é bom fugir. Vale a pena voltar, encarar a verdade e resolver o que tem de ser resolvido, obedecendo a Deus. Queridos, é libertador. Eu estou dizendo para vocês porque eu já fiz isso. E vou fazer muitas outras vezes na minha vida ainda. É libertador quando você senta e você resolve. Oh, que alívio. Você sai quase que voando da situação. Não é aquele gif lá que a Luana manda, né? Da irmã indo embora do culto. Vai na nuvem. Você sai livre, você sai leve. Não vale a pena fugir. O caminho da restituição é estreito, porém é suave e curto. Passando por esses funis é que reabrimos os horizontes da esperança. Então, muitas vezes você está com a tua vida aí, com o teu ministério travado, com a tua vida profissional travada, com a tua vida sentimental travada, com a tua saúde complicada. O que está acontecendo? Tudo está travado na sua vida. O que está acontecendo? Você precisa voltar. Você precisa perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que está acontecendo? Eu quero ser livre. Eu quero ter esperança novamente. Eu quero, sabe, às vezes está sem esperança para o futuro, para o ministério, para a vida pessoal, para a família, sabe? Não quer fazer projeto, não quer planejar nada. O que está acontecendo? Isso é um sintoma. Ah, pastor, o mundo está tão ruim, o mundo está tão, sabe, está uma porcaria. Oh, o Lula aí é presidente agora. A esquerda está tomando tudo. Oh, agora o Trump ganhou lá. Oh, meu Deus do céu, aquele cara é doido. Oh, não sei o que é isso, ou aquilo. Gente, não coloca a sua esperança nas coisas deste mundo. A nossa esperança está no Senhor. Amém? A nossa esperança está no Senhor. Você precisa crer que Deus tem um povo separado nessa terra e você faz parte desse povo. E sobre a tua vida não vale encantamento. Você precisa voltar a crer nessas coisas. Você precisa pegar a palavra, pegar lá o Salmo 91, abrir e começar a crer naquilo ali que é poder de Deus para a sua vida. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a meu respeito, para me livrar e me guardar de todo perigo, a minha casa, a minha família. É começar a crer que há esperança para aqueles que confiam no Senhor, pois ainda que a árvore esteja lá, ó, cortada, ela renascerá, ela dará os seus frutos. Você precisa voltar a acreditar. O que está acontecendo que você não acredita? Vem para a igreja morto, faz o que tem que fazer morto, sabe? Vai para a rede morto. A gente está ministrando aqui sobre avivamento do odre novo. Deus quer fazer de você um odre novo. Deus quer fazer de você uma casa nova. Mas para isso a sua percepção das coisas precisa mudar. A chave tem que virar. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós estamos há 8 meses estudando sobre isso. 8 meses sendo bombardeado, sendo incomodado, sendo confrontado. Porque isso aqui incomoda. Essa palavra confronta. Bom, de novo eu vou para lá, a pastora vai falar as mesmas coisas, o pastor vai falar, é isso, falando as mesmas coisas. O que a gente está falando nessa aula de hoje? As mesmas coisas que a gente começou a falar desde a primeira aula, em março. São as mesmas coisas de formas diferentes, com conhecimentos diferentes, com situações diferentes, mas são as mesmas coisas. Até quando? Até quando, amados? A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos os pescadores. Deus te trouxe para cá? Foi Deus que te colocou aqui? Amém? Você é um pescador. Mas como que você vai pescar se você não está curado? Às vezes Deus nem deixa. Então nós entendemos que o Senhor, Ele cuida de nós tanto que Ele nos coloca quietinho. Ele trata, Ele fala conosco, Ele nos cura, Ele nos restaura, para depois nos enviar. Não foi assim com os discípulos? Eles ficaram 3 anos convivendo com Deus na terra. Eles ficaram 3 anos convivendo com Deus encarnado, vendo coisas, sendo ali, né, confrontados na sua personalidade, no seu caráter. Sendo mexidos ali dia após dia. Cada situação era um tratamento que eles viviam com Cristo. Lê lá os evangelhos, começa a ler a partir de Mateus.
Se você for observar nos evangelhos, os discípulos eles passaram 3 anos sendo preparados para quê? Para depois serem enviados. E a gente vai continuar sendo transformado por essa palavra, dia após dia, enquanto tivermos fôlego. Mas as raízes precisam ser tratadas. Precisam ser tratadas para que haja uma raiz, para que a esperança renasça no seu coração. Para que você consiga olhar e enxergar o futuro. Para que você volte a sonhar com aquilo que Deus já colocou no teu coração. Eu já disse aqui, é o que o Espírito Santo dirige tudo, conduz todas as coisas. Mas se você nasceu para atender a demanda de um propósito, e dentro de você já tem tudo que você precisa para cumprir esse propósito. Já existe tudo que precisa, então se lembra disso. Tá, pastora, como é que eu vou fazer? Lembra de Josué. Josué tinha um propósito a partir dali. Aliás, Josué já nasceu com um propósito. Ele não sabia. Mas o propósito da vida dele, no final das contas, foi qual? Entrar com o povo na terra prometida. E aí, o que Deus fala para Josué? Josué, olha, você vai ter que ter muito o quê? O que Josué tinha que ter, gente? Vamos lá. Bom ânimo. Forte e corajoso. Isso é bonita a frase, né? Virou até slogan hoje em dia. Tem uma capa de agenda lá que eu estou fazendo que diz isso aí, forte e corajoso. Legal. Mas o que significa isso aí? Aí você fala, não, mas eu venci tanta coisa na minha vida. Venci a rejeição do meu pai, da minha mãe. Meu pai não dava nada por mim, minha mãe não dava nada por mim, mas eu cresci. Olha quem eu sou hoje. Olha onde eu cheguei hoje. Olha os níveis que eu alcancei hoje. Imagina, meus pais jamais alcançaram isso daqui. E eu estou aqui, ó. Estou vivendo. Até abençoo eles lá também. Estou vivendo. A pessoa pega essa vitória que ela teve, que não é nem vitória, é uma sobrevivência. Ela sobreviveu a isso tudo. Mas como é que ela sobreviveu? Amargurada, com raiz de rejeição, com tristeza, com frustração, não consegue confiar em ninguém. Confia só nela mesma. Eu não dependo de ninguém, confio em mim. Confio em Deus, claro, Deus sempre foi na minha vida, mas é ela. Entende? É porque ela foi trabalhar. É porque ele foi fazer as coisas. É porque ele botou para quebrar. Entende? Quando na verdade a nossa confiança, ela deve estar posta tão somente no Senhor. Tão somente no Senhor. Quinto mecanismo de defesa, a agressividade. Provérbios 29, verso 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Mas a Bíblia também diz que a palavra como é que é? A palavra branda, ela aplaca todo furor. Em contrariedade com isso que nós acabamos de ler, né? O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Ou seja, pecou contra uma pessoa que é furiosa, ele vai multiplicar aquilo. Uma vaga de estacionamento. Você está lá, aí vem você está esperando aquela vaga, a vaga sai, pum, aí entra outro no lugar, mas você estava esperando. Estava esperando aquela vaga ali. Aí foi e entrou. Aí o cara que estava esperando sai do carro, se ele é um furioso, ele vai lá e vai discutir. Aí se o outro é mais furioso que ele, aí o negócio aí vai só aumentando a transgressão. Então um pecado multiplicou. Entende? Dor e ira sempre andam juntas. A rejeição pode acionar um mecanismo de defesa baseado em agressividade. A pessoa pode suprimir e interiorizar ou exteriorizar sua ferida em ira. Interiorizando a ira, ela se predispõe grandemente a males emocionais, ou seja, ela está interiorizando. Porque a rejeição, ela vai trazer uma ira. Ela vai trazer uma ira, a pessoa vai ficar irada. E peraí, me rejeitou. Não me amou. Não me quis. Aquilo já dá uma ira. A pessoa ela pode externar ou ela pode interiorizar. Quando ela interioriza essa ira, isso vai fazendo mal ali, vai gerando, é a raiz de amargura. Entende? Como diz a palavra, que brotando, depois ela vai contaminar muitos.
Mas, a princípio, ela tem que criar ali, aquela semente, ela vai criando raízes dentro da pessoa. Interiorizando a ira, ela se predispõe grandemente a males emocionais, enquanto exteriorizando, ela pode ser levada a males sociais. Então, tem aquela pessoa que ela parece calma. Parece calma. Ela tem uma aparência, assim, tranquilinha, tipo o pastor Fabiano, assim. E eu não quero entrar numa briga de trânsito com ele. A pessoa que é calma, tranquila. Eu tenho receitas. Eu tenho um tio que ele é assim. Ele tem uma cara assim que você olha para ele, você pensa que, nossa, que homem, deixa eu sentar e conversar. E aí você leva um papo com ele, você conversa, mexe. Ele faz as coisas assim do nada. Do nada. Quando você vai ver, sabe? Não é que ele é agressivo, não é isso. É que ele só resolve as questões. Ele só está resolvendo as questões. Eu não mexo muito com esses homens quietinhos, não, porque eles são, né? Vamos voltar lá. A pessoa pode suprimir, interiorizar ou exteriorizar sua ferida em ira. Interiorizando, ela se predispõe grandemente a males emocionais. Enquanto exteriorizando, ela pode ser levada a males sociais. É aquela pessoa, estava no Guanabara um dia desses, aí passou alguém por mim e me trombou. Mas me trombou feio, né, Eliane? Fazendo um teste comigo. Eu já estava no Guanabara, oprimida. A minha imunidade espiritual já estava no pé, exato. Aí me vem a Eliane com o carrinho, pum, tromba em mim. Aí eu parei assim, fiz assim. Olhei, aí tá ela rindo. Indo embora, foi a Eliane, fez isso comigo. Mas se fosse em outros momentos, eu tinha pregado. Tá vendo, gente? A gente vive num Big Brother e não sabe, né? A pessoa foi atrás de mim no Guanabara. Eu falei, vai ser lá que eu vou provar. Vai ser lá que eu vou provar ela. Vai ser lá. Então, quando a gente vê situações assim, da pessoa, sabe, aquele escarcéu, esses dias eu vi mesmo. No calçadão, vindo da academia. A mulher estava quebrando pau lá com não sei o que foi. Eu falei, Jesus amado. E eu fui andando e a mulher discutindo com o homem da barraca. E o negócio estava ficando feio lá. Eu deixo eu sair daqui antes de tiro. Mas sabe aquela pessoa que é a barraqueira? Sabe? Você olha para a cara dela e fala, não mexe com ela não, que vai dar ruim. Tipo, alguém mexeu com ela, gente, deu ruim. Teve jeito, né? Ou seja, ela é levada a males sociais. Aquilo ali estava causando um transtorno. Mas qual que é a raiz daquilo? Sempre que você vê uma pessoa muito assim, é raiz de rejeição. Em algum momento ela tem que botar aquilo para fora. E aí parece que lá dentro dela, ela fica só esperando. Já viram? Tem um vídeo que estava circulando um dia desses aí, alguém mandou para mim. De uma pessoa indo no mercado trocar um queijo que ela disse que estava estragado. Aí a caixa fala assim, não, ok, eu vou trocar para você. Aí a pessoa fica, mas como assim, você vai trocar? Vou. Não, não troca não. Aí ela começa a discutir, já viu? Eu preciso discutir hoje, já viram? Aí a caixa começa, tá, desculpa, então tá, vamos lá, de novo. Aí ela chega, aí a caixa começa a falar, não, não sei o quê, parará, cadê isso, cadê aquilo? Começa a exigir tudo. Cadê o cupom da compra? Cadê não sei o quê? Cadê a etiqueta do produto e tal? Não vou trocar, então vou dar na tua cara, então não sei o quê. Ai, tá bom, pronto, agora eu tô mais calma. Já viram esse vídeo? Depois, quem vê, depois joga lá no grupo, para todo mundo rir um pouco. Mas é assim, às vezes a pessoa está dentro dela esperando uma confusão. A pessoa está esperando. Mas que bom, deixa eu ver o que está acontecendo lá. Deixa eu ir lá. Então falou, e agora falou meu nome, agora eu vou. A pessoa está ali esperando uma oportunidade para botar aquilo para fora. Parece engraçado, e até é. Até é engraçado. Mas, gente, imagina a vida dessa pessoa como que não é. Quem consegue lidar com uma pessoa dessa dentro de casa? Como que se convive com uma pessoa assim, dentro de casa? Tudo é briga, que tudo é esculacho. Imagina os filhos dessa mulher. Oh, desgraça!
Ah, seu demônio! É assim o dia inteiro. E acha bonito, vira status, tá? Porque a pessoa ganha um certo respeito. Que quem quer chegar perto dela? Ninguém. Aqui todo mundo me respeita na rua. Aí na vila, alguém conhece uma pessoa assim? Aqui na rua todo mundo me respeita porque já sabe como é que eu sou. Tá medicada? Mas isso é respeito? Isso é um demônio. Isso é um demônio. É, mas isso é legião, isso é demônio. Que fica ali na cabeça da pessoa, enquanto a pessoa não vê desgraça, não sossega. É assim, infelizmente. E aí, só que de onde vem isso tudo? O demônio simplesmente pegou ela. Um dia o demônio está lá, deixa eu pegar aquela ali, vai, que fui com a fuça dela, ela vai levar jeito para o que eu quero fazer. É isso? Não. Como é que os demônios se enraizam na nossa vida? Pelos pecados não confessados, pelas raízes de rejeição, por esses problemas. É assim que os demônios enraizam na nossa vida. Eles vão ganhando território. Enquanto a gente não tem conhecimento, por isso que é importante. Jesus, coloca a luz aqui, ó. Coloca a luz nessa situação, nesse sintoma, que eu não estou entendendo por quê. Porque eu já falei em outras aulas aqui, o único interessado em te manter ignorante acerca das questões é Satanás. O único interessado em manter os problemas encobertos na sua vida é Satanás. Porque enquanto está encoberto, você não está sabendo, você não tem consciência. Você só está sofrendo. Mas não é porque você não tem consciência que você não vai sofrer. Entende isso? Você não tem consciência, mas o sofrimento está ali. Está acontecendo. Vamos lá? Um temperamento iracundo, logo cedo na infância, pode ser substituído por episódios de crime e violência na vida mais tarde. Com relação a pessoas que desde cedo receberam muita influência autoritária, por mais que a pessoa tenha perdoado, muitas vezes a personalidade continua engessada pelo padrão de relacionamento recebido. A pessoa é dura, agressiva, mas não consegue perceber isso. Eu amo, mas eu não digo que eu amo, não. Não, aqui a gente, todo mundo se ama, mas ninguém se abraça, ninguém se beija, não tem, sabe? Não tem, dá a mão aqui, não tem afeto, não tem pele. Não, aqui ninguém é de ficar com essas frescurinhas, não. Eu estou dizendo porque na minha família era assim. Não, aqui ninguém é dessas frescurinhas, não, de ficar se abraçando, se beijando, se agarrando, não, ninguém aqui é assim, não. Dessas frescuras, não. Como se isso fosse frescura. Como se chegar diante de uma pessoa aqui... Vem cá, Noemi, levanta aí. Cá. Isso aqui é amor. Isso aqui é carinho, isso aqui é contato. A pessoa que fala que não precisa disso... Esse ato aqui que ela fez, vem cá de novo. É assim que tem que ser feito. O amor. Core. É uma linguagem corporal. Até a gente sempre se comunica. O nosso corpo comunica. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não queira. Então, o contato é importantíssimo. Lembra na aula passada, na aula 19, que nós lemos sobre as necessidades básicas do ser humano? Aceitação, afeto, isso é afeto. Significa que você vai ficar agarrado o tempo inteiro. Tem aquelas pessoas que são tipo César, assim? Cadê o César? Vou falar de tu também. Agora é o pai da Olivia. Tinha que ser. Gente, pensa que como essa garota vai ser, gente. Vamos se preparar, gente, que essa garota vai ser mimada. A primeira bebê do MAP, a primeira menina do MAP, gente, pensa. Entre os colunas, né, que nasceu a Sara também aqui no MAP. Mas entre os colunas é a primeira menina. Pensa que a gente não vai mimar essa criança, gente do céu. Filha do César, o mel em pessoa. Né? Você não precisa ser o mel em pessoa, isso é o César. Isso é o César. Mas você não pode também não ter essa coisa de, não abraço, não beijo meu filho. Mas ele sabe que eu amo.
Será que ele sabe mesmo que você ama? O toque é uma linguagem também. Às vezes você não precisa dizer nada, mas só de você tocar, de você abraçar. Meu marido não precisa me dizer que me ama todos os dias, mas ai dele se não disser. Mas às vezes ele vem me dar um abraço, que eu sinto, no abraço eu sinto mais que ele me ama do que quando ele fala. Entende? Então, as demonstrações, os toques, eles mostram também afeto pelas pessoas. A pessoa, às vezes, ela vai receber mais você tocando ela do que você falando. Porque é a linguagem do amor daquela pessoa. Inclusive, quem não leu o livro As 5 Linguagens do Amor, leiam. Porque isso vai resolver vários BOs da sua vida. Com várias pessoas. A começar dentro da tua casa com o teu marido, com a tua esposa. Aí com os teus filhos. As 5 Linguagens do Amor, leiam. Porque isso aí resolve problemas. Isso aí te garante alguns meses de terapia, né, não? Você conhecer o outro. Você saber qual é a linguagem do amor do outro. Isso é importante. Amém? A pessoa é dura, agressiva, mas não consegue perceber isso. E cada vez mais afasta as pessoas. A tendência é se tornar um espinheiro. Eu conheci uma obreira, nós conhecemos, a gente até morou na casa dela um tempo. A Marli, lá em Niterói. O Senhor já recolheu ela. Ela era um amor de pessoa. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, ela abraçou a minha mãe. E nós viemos para Niterói, né? Morar em Niterói. E essa diaconisa lá da igreja de Niterói, ela abraçou a gente assim, e ela era sozinha. Ela era solteirona. Na época ela cuidava do tio dela, né? Ela perdeu os pais muito nova, o tio adotou ela. Só que ela nunca se casou. Ela chegou a ter um filho, né? Na idade madura dela, tinha uns 40 anos, ela teve um filho, mas o bebê não resistiu, morreu. E aí ela, né, não teve filho, não teve ninguém, era solteirona, cuidava do tio. Aí o tio dela morreu. E aí nós fomos lá para essa igreja, né? Depois quando nós chegamos aqui, eu e minha mãe chegamos, né? Ela cuidou muito da gente, abençoou muito a nossa vida, fazia comida para a gente, lavava nossas roupas, era assim. Cuidava da gente mesmo, sabe? Estava ali do lado. E aí depois nos tornamos pastores, voltamos para lá. E aí ela abraçou a gente geral, né? Ela era maravilhosa. Dentro de casa, a gente conversava, a gente ria, batia papo e tal, não sei o quê. Mas na igreja, a bicha era braba. As obreiras, as irmãs novinhas, assim, chegavam e me falavam, fala com a tia Marli, com a dona Marli ali. Fala com a dona Marli, não sei o quê. Eu vou lá falar tu. Eu não vou falar nada com ela, não. Era aquela bicha braba. Ela parecia um espinheiro. As pessoas tinham medo de chegar perto dela. E naquela época eu não entendia. Eu falava, ela é igual a minha avó, igualzinha a minha avó. Igualzinha a minha avó. E chegava perto. Eu tinha medo de chegar e falar com ela. Hoje eu entendo o que aconteceu. Lembrando das histórias que ela me conta, ela falava, gente, quanta raiz de amargura. Meu pai, por que eu não entendi isso na época para orar com ela e falar isso com ela? Por que eu não entendi? Porque ela morreu desse jeito. Ela morreu em Cristo, para a glória de Deus, mas morreu desse jeito. A qualidade de vida dela deveria ter sido outra. Entende? Ela poderia ter levado a vida dela de uma outra forma, se ela fosse curada, se ela fosse tratada. E não foi. Não teve filho, não teve ninguém, os parentes não se davam com ela não se dava com ninguém também. Aí se converteu, só ficava dentro da igreja. Aí ela se dava só com quem fechava com ela. Geralmente as irmãs mais maduras, que nem ela, né, que entendia, que era ou que tolerava ou que era igual a ela. Né? Porque os semelhantes acabam, os opostos se atraem, nem sempre. Nem sempre. Às vezes as pessoas que têm o mesmo espírito, elas se atraem. Pode observar. A pessoa tem espírito de contenda, ela só vai atrair contendeiro com ela. A pessoa tem espírito de fofoca, ela só vai atrair. Ela vai atrair quem é semelhante a ela no pecado. Infelizmente é assim que acontece. Infelizmente ela morreu dessa forma, tendo essa péssima qualidade de vida. Ela se tornou um espinheiro. E a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça conosco. Porque se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, para que serve o sal se não para salgar? Que tá esses negócios toda hora, César? O que houve? É a caixa? Aqui está verdinho, normal. Mas vamos lá. O Senhor nos escolheu para sermos luz do mundo e sal da terra. Então, se somos a luz do mundo e sal da terra, a gente tem que estar em contato.
Se eu for um espinheiro, eu não tenho como ser luz do mundo e nem ser sal da terra. Possessividade. Já estamos encerrando, né, gente? Quem quiser tomar café, vamos tomar no final, tá? Que já estamos encerrando aqui. Possessividade. Crianças em situações crônicas de rejeição tornam-se inseguras. A tendência é ter seu desejo mais aguçado ainda por aquilo do que sentem falta. Como cresceram e continuaram a lutar na tentativa de aceitação, a personalidade delas pode ser distorcida pela possessividade. Então, olha só, vamos ler de novo. Como cresceram e continuaram a lutar na tentativa de aceitação, a personalidade delas pode ser distorcida pela possessividade. A pessoa é muito possessiva, muito ciumenta, relacionamentos, aqueles crimes passionais, né? É a pessoa que nasceu com isso aqui, com essa insegurança de perder o pai, de perder a mãe, de perder aquela primeira pessoa ali da vida dela. Aí cresce, encontra a mulher da sua vida, né? Aí casa, aí tá ali, mas daqui a pouco começa a dar ruim o relacionamento, aí a coisa começa, né, a tomar um rumo, só que a pessoa se sente dona. Por isso que a gente vê hoje em dia muito feminicídio. Aí, até matar a mulher deixou de ser matar um ser humano. Porque matar o outro ser humano é um homicídio. Agora já tem até uma classificação. O negócio é tão gritante que agora virou feminicídio. É um outro crime agora. Entende? É isso daqui, ó. De onde vem? Tiago pergunta, né? De onde vêm as guerras entre vocês? Tiago 4, a partir do verso 1. De onde vêm as guerras? De onde vêm as discordâncias? De onde vem? Vem da carnalidade de vocês. Vocês cobiçam e não tem nada. Vocês lutam e não conseguem nada. Por quê? Porque vocês pedem mal. Para gastar nos seus próprios deleites. A personalidade está toda distorcida. E está orando a Deus com a personalidade distorcida. A personalidade distorcida não vai te ajudar a cumprir o teu propósito. Você tem que estar com a tua personalidade curada, tratada. Como cresceram e continuaram a lutar na tentativa de aceitação, a personalidade delas pode ser distorcida pela possessividade. Provérbios 13, verso 12. A esperança demorada faz adoecer o coração. E a continuação diz, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ou seja, esse versículo fala da insegurança, fala da esperança que a pessoa não foi, sabe? Aquele cuidado que a pessoa não teve, aquela esperança que ela tinha de ter direito às suas necessidades atendidas, não foi. Então, a esperança demorada adoece o coração. Possessividade vem da insegurança e do medo de perder. A pessoa é induzida a querer monopolizar relacionamentos, monopolizar a amizade, monopolizar o casamento. Não quer que a mulher, não quer que o homem se relacione com mais ninguém, fale com mais ninguém. Não quero que você converse com fulano. O cara jogava futebol, não pode mais jogar futebol. O cara não pode mais, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. É a possessão. A mulher é a mesma coisa, estava acostumada a sair com as amigas. Isso é terapia, gente. Eu digo, é terapia, viu? Né, não? É terapia. Inclusive, estou precisando de outra sessão daquela lá. Sabe aquela sessão que a gente fez lá em Campo Grande? Estou precisando de outra daquela. Estou precisando de outra sessão, é terapia. Passear é terapia. Sair com as amigas é terapia. Quem tá no grupo aí? Quem tá no grupo aí? Levanta a mão aí, pastora Andréia, bora passear, é terapia. Libera aí, tá, pastor Fabiano, que é terapia, tá? Vai ter uma mulher mais sorridente em casa, mais feliz, mais alegre, né? É endorfina. Então, eu, pai amado, até me perdi aqui. Falou de passeio, falou de já é comigo mesmo. Isso é terapêutico, gente. Você ter... Ah, tá. Relacionamentos que por causa disso acabam sendo destruídos. Quando existem feridas e rejeições, a tendência é nos tornarmos possessivos. E quando nos tornamos possessivos num relacionamento, nós também o asfixiamos.
Porque você só quer ter o controle, a pessoa quer olhar para o lado e você não deixa. Olhou para o lado por quê? Quem que você está olhando? Quem que você está vendo? Pô, não estou vendo nada, estou olhando para nada. Então olha aqui para minha cara. Eu já vi. Eu já vi. Às vezes o coitado está olhando nada, né? É difícil, gente, é difícil. Mas isso aí, às vezes, é complicado, porque dá ruim, né? Asfixia o relacionamento. Nesse tipo de personalidade possessiva e cobiçosa, ciúmes e inveja terão um campo muito vasto. Olha só, nesse tipo de personalidade possessiva e cobiçosa, o que a pessoa está cobiçando no final? Ela está cobiçando a aceitação. É isso que ela está cobiçando, a aceitação. Ciúmes e inveja terão um campo muito vasto para se desenvolverem. Isso daí vai transformando a personalidade da pessoa. Isso vai transformando a personalidade da pessoa. Ela vai se tornando uma pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta. Essas pessoas terão uma forte tendência de colocar o líder num pedestal, idolatrando pessoas e relacionamentos. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque no caso do relacionamento amoroso, né? O homem coloca aquela mulher num pedestal. Aí ele começa a asfixiar ela. Ela não consegue viver, ela não consegue respirar. O que acontece? Ela pede a separação. Aí o cara não aceita, porque aquela mulher é a mulher da vida dele. É a mulher da vida dele, mas ele vai lá e mata ela. Porque se ele não pode ter ela, ninguém mais vai ter. Ah. Porque Satanás... Mas às vezes se mata, tá? Às vezes se mata. Às vezes se mata. Já teve casos? Sim, já teve casos assim. Já teve casos assim. Muitos casos assim. Eu tive um caso muito próximo a mim, que o cara foi traído e ele foi lá e tentou se matar. Ele não foi lá matar ela. Ele foi e tentou se matar. Terminou o namoro, ele foi lá e tentou se matar. Salvou ele, é um... Sim, o diabo está aí, gente, para causar destruição. E como que o diabo entra na vida das pessoas? Através dessas raízes aqui. Através de uma raiz de rejeição. Através de um trauma de infância. Aí aquilo não é curado, aquilo não é tratado, porque as pessoas não têm entendimento disso, e não é interesse de Satanás que de fato as pessoas tenham esse entendimento. Por quê? Porque é aí que Satanás vai encontrando brecha. É numa briga, numa discussão, numa coisa pequena que acaba se tornando uma desgraça. É assim que o inimigo encontra brecha na vida das pessoas. Para continuar agindo, para continuar. E tem sim pessoas que matam a mulher e depois vai lá e se mata. Ou mata a mulher, vê a besteira que fez e foge. Ele não está pensando na própria vida dele. Entende isso? Ele cometeu ali um pecado e ele cometeu algo gravíssimo. Quando ele cai em si, pô, eu fiz isso, ele foge. Ele foge. Porque a reação dele é aquela, não é que ele está planejando em fazer, ele foge, Satanás já largou ele. Minha avó costumava dizer assim, o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder não. E na hora que você termina de fazer, ele te larga sozinho. Ele está ali te ajudando a fazer. É que nem aqueles colegas da escola, que te ajuda a aprontar, mas na hora que a diretora pega todo mundo, ele, ó, sai e fica só você. Isso aconteceu comigo umas 500 vezes, que a diretora ia com a minha cara. Mas o que as meninas aprontavam, Débora, então, minha amiga de infância, meu Deus, quanto enrosco aquela garota não me colocou. E no final, só que ela tinha um jeito dela, quando eu ia ver, ela já estava longe da situação e eu estava ali, a bobona parada, pagando a fatura do gasto que ela, da compra do cartão que ela passou. Né? É assim que Satanás age dessa forma. Satanás faz exatamente assim. Entende? Então, a gente vai tentar adivinhar o que Satanás vai fazer.
né? A gente tem que se proteger dessa forma aqui, entendendo que a gente precisa ser curado, entendendo que a gente precisa ser tratado. Quando temos um relacionamento possessivo, acabamos destruindo esse relacionamento, porque ele se torna insuportável para outra pessoa. Isso é na amizade também, né? Aí você vê o casal na situação de casamento, né? Situação amorosa. Aí, às vezes, uma ovelha também coloca o pastor lá no pedestal. Aí, o que acontece? O pastor dá um mole. Como hoje em dia a gente vê muito disso acontecendo. Só que hoje em dia, com o advento da internet, a coisa potencializa. Mas essas coisas sempre aconteceram. Desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo. O que Judas fez? Judas não escandalizou também? Então, essas coisas acontecem. Imagina quantos seguidores de Jesus olhavam para Judas e falavam: nossa, esse cara é um cara bom. Ou esse cara aí foi transformado. Ou esse cara aí cuida, ajuda na obra e tal, não sei o que. De repente, Judas vai lá e nega Cristo. Vai lá e denuncia Cristo, entrega Cristo. E aí? Imagina a decepção que as pessoas não ficaram também. Entende? Isso acontece até hoje. Aí o pastor decepciona a ovelha. A ovelha botou o pastor num pedestal. Ai, não, ele é o santo, ele é o meu pai. Gente, esquece esse termo. Esquece esse termo. Esquece esse termo. Não existe pai na fé. Ela é minha mãe na fé. Ela é a mãe dessa igreja. Eu não sou mãe de igreja nenhuma. Não, eu sou mãe do Davi. Eu estou falando isso, parece brincar, mas é verdade. Eu estou aqui para pastorear. Não, eu sou a mãe do Davi. Eu não sou mãe espiritual de ninguém, não. A Bíblia diz: a ninguém chamai por pai ou guias ou mestres. A gente vê esse termo lá no Espiritismo. Ele é meu guia, ele é meu pai, ele é não sei o quê. Não. Porque é profético. A palavra de Deus não diz que chegaria um dia em que ninguém precisaria mais ser ensinado, ninguém precisaria ensinar o seu irmão, porque todos teriam um só coração? O Senhor converteria o coração de todos? Então você tem que ter esse relacionamento com Deus a ponto de Deus converter o seu coração à palavra dele. E você ter o entendimento, e você não precisar. O pastor está aqui para te aconselhar, eu estou aqui para te aconselhar. Eu estou aqui ministrando a vida de vocês, mas eu não sou mãe na fé de vocês. E nem quem ganhou você para Cristo é tua mãe na fé. Nem a Bebel é minha mãe na fé. Quem ganhou você para Cristo, quem te orienta, né? Quem te ajuda na sua caminhada cristã, não é o teu pai na fé. O teu pai é Deus. É o Senhor. Então a gente como igreja precisa tirar essa visão de que o meu pai na fé. Porque você acaba projetando naquele homem ali que não é o teu pai, o pai que você não teve. E o que a gente vê no Brasil? O que a gente vê no Brasil? Um monte de filho órfão de pai vivo. Eu sou uma. Quem mais? Levanta a mão aí. Quem mais é filho órfão de pai vivo? Todo mundo. A maioria. A maioria. Então você vai para a igreja. Olha como que Satanás é sutil, né? Nas armadilhas dele. Aí você vai para a igreja. Aí o apóstolo, o pastor, o bispo, sei lá quem quer que seja, está lá. Eu sou o pai na fé de vocês. Aí a pessoa, ele é meu pai na fé, ele é o meu pai. Ele não é teu pai, não. Aí, engraçado, que a honra que aquele crente ali tem que dar para o próprio pai que gerou, não dá. Mas dá para o pastor. Ah, pastora, mas é muito fácil falar. Meu pai me abusou. Meu pai me rejeitou, meu pai isso, meu pai aquilo. A Bíblia não diz assim, honrai pai e mãe, desde que ele não seja parará, parará, parará. É assim que diz na Bíblia? O que diz na Bíblia? Honrar pai e mãe. Pronto, para que os seus dias se prolonguem na terra. Pronto, não interessa se sua mãe foi uma prostituta, não interessa se seu pai é um pedófilo, não interessa, você tem que honrar. E como é que honra? Falando bem? Inventando. O cara não presta. O meu avô, ele não prestava. Meu avô não prestava. Mas como é que eu honro ele?
em vida, eu honrei o meu avô. Eu ia lá, eu visitava, eu abraçava, eu beijava. Meu avô sentou do meu lado num sofá em 2013 e disse assim: eu procuro a morte, eu sou tão desgraçado que eu procuro a morte, nem a morte me quer. Eu abracei ele e falei: não, vô, não é assim. Jesus te ama. Olha eu aqui, eu vim de você, vô. Mas ele continuava não prestando. Vô, olha eu aqui, olha para mim, vô. Ele não conseguia olhar para mim, não conseguia me encarar. Eu fui a única neta com quem ele teve relacionamento. Ele não teve relacionamento com nenhum dos meus outros primos, mas comigo eu ainda, porque eu ia atrás dele. O que é isso? Isso é honrar um cara que não valia nada. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estando na presença de Deus, servindo ao Senhor, eu me permiti curar a descendência dele. Porque qual que era a probabilidade? Que os meus tios também não prestassem, que os meus primos e eu também não prestássemos, e os nossos filhos também não prestassem. Porque não foi dessa raiz que nós viemos? Sim ou não? Mas a gente está curando a nossa geração. Vocês estão entendendo? Isso é honrar. Isso é honrar. O coitado do meu avô não teve. Não teve, era doente. A cabeça dele, ele era doente. Além dos demônios, ele também tinha doença mental. Só pode. Mas hoje a minha vida é para honrar o legado dele. Qual foi o legado dele? Foi um legado de tristeza. Foi um legado de desgraça. Que foi só o que ele fez na família. Ele tanto fez isso que ele se afastou de todo mundo. Não queria ficar perto de ninguém. Não queria que ninguém chegasse perto dele. Não queria. Porque ele sabia que ele não valia nada. Só que ele se sentia culpado também por tudo que ele tinha cometido, por tudo que ele tinha feito. Ele se sentia culpado. Mas a gente ia lá, tratava em amor. E é esse legado que a gente está transformando. Então ele não deixou um legado de desgraça para nós. Entende isso? E por que ele não deixou? Porque Jesus entrou e mudou tudo. Então quando Jesus entra e muda tudo, acabou. O que ele fez é ele Deus. As atitudes dele, as coisas que ele fez, é ele e o Senhor. Mas daqui para frente a descendência dele está curada. A descendência dele está redimida. Entendem o que eu estou dizendo? Mas às vezes a pessoa tem um pai assim, tem um avô assim, e não quer nem saber, está lá morrendo, o cara está lá morrendo. Nem se preocupa. Mas vai lá dar oferta para o pastor, honra o pastor, deixa lá honrar o meu pastor, deixa lá honrar meu pai na fé, meu profeta. A palhaçada, gente, em nome de Jesus. Ô Senhor. Dá até um nervoso essas coisas. Vai cuidar da tua casa primeiro. Você quer honrar o pastor vai achar lindo, mas não chama ele de pai, não. Você quer me honrar? Eu vou ficar muito feliz. Mas como é que está a tua vida? Como é que está dentro da tua casa? No meio dos teus familiares? Ninguém te suporta? Ninguém lida com você? Como é que está? Então, antes de você querer honrar os de fora, honra quem está dentro da tua casa. E entenda quem é o teu pai. Uma vez que você é nova criatura, você é filho de Deus. Mesma criação errada que teu pai e tua mãe te deram, mesmas falhas que o teu pai e a tua mãe cometeram, porque a gente comete falhas. Se prepara, Ana Paula? A gente comete falhas. Mesmo assim, o Senhor, quando Ele se torna o nosso Pai, Ele vem e Ele conserta tudo. Ele desfaz tudo. Porque essa é a obra de Jesus Cristo, desfazer as obras de Satanás na nossa vida. Esse é o trabalho. A possessividade pode assumir extremos, nos quais nos sentimos no direito, não só de viver a vida dos outros, para eles, como também de tirar-lhes a vida. O resultado é o homicídio e os famosos crimes passionais. Então, isso tudo a gente já falou, né? Conclusão. Esses e outros mecanismos de defesa constroem, e isso daqui, gente, você pode ser também possessivo na vida dos seus filhos. Eu vivi isso aqui também. Às vezes a morte é espiritual, exatamente. Eu vivi isso daqui também. A questão da possessividade com os filhos. Entendam. Os nossos filhos, eles nos foram emprestados. Deus confiou a você a responsabilidade de forjar nesse menininho, nessa menininha, nesse homem e nessa mulher
de forjar neles um caráter cristão, de ensiná-los e educá-los na presença de Deus. Você vai errar, eu vou errar, todo mundo erra. Mas a gente tem que pedir o discernimento do Espírito Santo para não sermos possessivos. E não acharmos que aquela pessoa ali tem que fazer exatamente aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Futuramente a gente vai estar estudando sobre isso também, no próximo módulo. Mas a gente tem que prestar muita atenção em como a gente está educando os nossos filhos. Em como a gente está passando a educação. Isso é para a gente ter cuidado. Eu lembro que eu orei a Deus, eu falei, Senhor, quando eu cansei de esperar, de pedir, eu falei, Senhor, se o Senhor tiver alguma criança para mim, eu estava na fila de adoção. Se o Senhor tiver alguma criança para mim, que o Senhor tenha propósito na vida dessa criança, pode me mandar. Eu já entendi que não é, o Senhor vai me dar um filho, mas não é só para eu cumprir aquele desejo da maternidade e tal, não sei o que. Não, isso daí é aquele romance que a gente, né? A história da maternidade romanceada. Eu não quero viver só isso, eu quero é além disso. Eu quero cuidar de uma pessoa que tenha propósito. Eu quero ser facilitadora do teu propósito na vida de alguém. Então, prepara essa criança. Eu achava que essa criança ia vir da adoção. 2 meses depois, estava lá o meu positivo, grávida. Eu, ai, Senhor, vou agora. É esse aqui. Entendi. Daquela oração em diante, eu percebi que o Davi, eu não sou dona do Davi. E muitas vezes nós mães, e ainda mais eu que lutei tanto para ter, é muito fácil para a gente que é mãe, porque a gente gera dentro da gente, o nosso corpo se deforma todo. A gente muda totalmente a estrutura da nossa vida. Por conta daquele serzinho ali. Então, aquele serzinho nasce, a gente acha que ele tem que fechar com a gente em todo o tempo, e ele não vai fechar com você em todo o tempo. Lembra que eu falei para vocês que com o Davi, com 2 meses mamando, foi nesse lado aqui ainda, eu me lembro. Eu fui dar um beijinho nele, ele me empurrou. Aí não é possível um negócio desse, mas eu vou levar esse desaforo para casa mesmo. Vou beijar de novo. Fui, beijei, depois ele abriu o olho e me empurrou, tipo assim, para. 2 meses. 2 meses de nascido. 60 dias. 60 dias interagindo. Fora da barriga. E ele já fez assim, já empurrou e ainda abriu o olho e me olhou assim feio. Um olhar de reprovação ainda, tipo, oh, dá licença. Meu negócio é aqui só, depois a gente conversa. Naquele dia o Espírito Santo falou assim comigo, ele é um ser humano. Com pessoa, com sentimentos, com pensamentos, com desejos, com inclinações, com vontades. Ele é um outro ser humano. Eu fiz assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu me dei conta naquele momento ali. Falei, gente, o que está por vir agora? Graças a Deus tem sido bênção. De vez em quando rola uns gritos, né, Caio? Aí escuta lá de cima. De vez em quando o chinelo voa na parede, que é para não voar nele. Né? Eu ameaço o dia inteiro, eu passo o dia ameaçando. Não faço nada, eu passo o dia ameaçando. Boto de castigo. Mas é assim. Mas eu tenho que entender que eu não sou dona. Porque senão eu vou estragar aquele relacionamento, eu vou acabar perdendo, eu vou asfixiar e vou acabar perdendo. Conclusão. Estes e outros mecanismos de defesa constroem um diagnóstico amplo que demonstra a maneira como temos falhado em reagir diante das cargas de rejeição. O principal elemento no esquema da rejeição é a dor emocional. Só há uma maneira de lidar com a entranhável dor da rejeição: levá-la para a cruz. Esse é o remédio. Né? Esse é o lugar. É levar para a cruz. Pegar essa dor e levar para a cruz. O principal elemento do esquema de rejeição é a dor emocional. Então, pegar essa dor emocional e levar para a cruz. Renunciá-la através de uma disposição inegociável de perdoar. A gente viu esse exemplo aqui no Mulher Única. Aliás, eu e a pastora Andréia vivenciamos, né, esse exemplo ali da Ive no curso Mulher Única. Quem não fez Mulher Única? Aqui, acho que só a Luana, né? Você também não fez. Débora também não. Mas enfim, isso aqui a gente... Marilda. A gente pode falar.
existe uma aula no Mulher Única que trata do perdão. E a Ive, né, é uma evangelista, uma mulher que já prega a palavra, que já faz a obra, já é atuante no ministério há bastante tempo. E aí, na aula, ela descobriu que ela tinha uma raiz de amargura, porque o Espírito Santo, olha só como as coisas são, né? Quando a gente se expõe a nossa mente, né? Aquilo que Deus quer falar com a gente, Deus vem. Deus vem. Só você se expor. E aí ela se expôs ali naquela aula, ela estava ali, todas nós estávamos expostas, eu, pastora Andréia, mas algumas mulheres estávamos expostas ali naquela aula. Só que o Espírito Santo pegou ela ali de um jeito, pegou a mim também, pegou a pastora, pegou todo mundo, mas ela foi de um jeito diferente, foi uma coisa que ficou mais explícita, porque ela vinha tentando engravidar há muitos anos. E ela não conseguia engravidar. Foi depois que ela foi curada, depois que ela liberou o perdão, ela decidiu liberar o perdão naquela aula ali. Depois ela saiu da aula, ainda viveu um processo com Deus em casa, a madrugada toda. Não ficou só naquela aula ali, não. Porque é ruim a gente ser confrontado, é ruim a gente perceber que a gente tem uma coisa que a gente não sabia que tinha. Já aconteceu com você, de você estar com mau hálito? E a gente nunca sabe que a gente está com mau hálito, né? A menos que a gente fala, feijão no dente. Vou falar do feijão no dente, porque o feijão do dente é uma coisa terrível, né? O mau hálito é ruim, é péssimo, mas o feijão no dente, não tô não, né? Não come feijão hoje. Feijão no dente, você tá lá rindo, você tá lá conversando, você tá mais mulher, né? Se você passar um batonzão daquele bonito, aí vai chamar mais atenção ainda. Vai ficar que nem a joia de ouro e o focinho de porco. Não combina, né? Aí, mas já aconteceu com você, de você sorrir, aí tá aquela coisa ali, aí alguém fala pra você, oi, tem um negócio, como é que você fica? Acabou disso, você quer sumir do lugar, não quer? Com os homens é assim também? É assim também com vocês? Rafael com esses dentão bonito aí, dá um sorrisão, tem um feijãozão aqui. Pra ver, pra dar aquela conferida, né? A meleca... A meleca pendurada aqui assim, bem na portinha do nariz. Chato, né? Não é pior alguém te avisar? Não é melhor quando você vê sozinho? Sim ou não? Chega no banho. Ih, meu Deus, falei com todo mundo com esse negócio aqui. Você fica constrangido? Sim ou não? Fica, mas é só você ali. De repente ninguém nem notou, porque ninguém falou nada, passou. Depois você vai passar como... Eu, pelo menos, nem ligo depois. Se eu vejo sozinha, eu posso ter falado com 500 pessoas, ninguém me falou nada, eu vejo sozinha, mano... Eu limpo e está tudo certo. Volto lá rindo de novo e está tudo certo. Mas quando você é confrontado ali, porque é um confronto. A pessoa está te apontando uma coisa. Não é ruim? É ruim. Mas o que resolve o problema? É isso. É o Espírito Santo ali falando. Então a Ive foi para casa, sofreu esse confronto em casa. Não sei ao certo o que aconteceu, só que depois o curso terminou. Nossa formatura foi aqui em dezembro, em fevereiro ela estava grávida. E o bebê dela está aí já. 28 anos de casada. 28 anos de casada. Entende? Então, às vezes, uma raiz que está escondida aí na tua vida, presta atenção nisso, uma raiz de amargura que está escondida aí na tua vida está te impedindo de conquistar, está te impedindo de viver um propósito. De quem é o interesse de manter isso oculto? De quem é o interesse de manter isso oculto? Satanás, somente ele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, ou seja, para nos livrar disso tudo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Nós temos acesso à cura. Nós temos acesso à restauração. Nós temos acesso à regeneração da nossa personalidade e, consequentemente, do nosso caráter. O perdão não é apenas uma opção ou uma mera sugestão divina para resolvermos nossos problemas emocionais, mas é um mandamento que
quando violado, desencadeia todo tipo de tormento. Então, é um mandamento que, se você não cumpre, você vai carregar consequências. Perdoar não significa esquecer, mas lembrar-se confortavelmente da situação. Esse é o poder da cura que vem de Deus quando lhe obedecemos. Amém? Não é que você vai esquecer, não é que você... Mas você lembra confortavelmente. Agora vamos voltar para aquele exemplo lá. Eu perdoo, mas eu não quero conviver. Então você não lembra confortavelmente. Você ainda está ferido. E o perdão, amados, ele não é um sentimento que Deus desce com o dedão do céu lá e toca seu coração e fala: a partir de hoje você perdoa. Não. O perdão é uma decisão. Eu olho para a pessoa que me feriu e eu decido perdoar ela. Eu sofri uma situação no meu parto. Não foi meu médico não, graças a Deus. Mas um dos auxiliares do meu médico fez algo comigo que me deixou assim. Eu falei: meu Deus, que é isso? Meu marido não soube no dia, soube só depois. Ninguém da minha família soube. Eu contei só depois da viagem, acho que tinha uns 2 anos quando eu contei. E aquilo me feriu muito. E volta e meia eu lido com aquela pessoa. E eu olho para a cara dela. Amém. Eu vou perdoando. Eu tô perdoando ainda. Eu ainda estou perdoando. Às vezes eu comento alguma coisa lá, e a pessoa vem, me responde, fala comigo: e aí, tá, não sei o quê. Aham, tá bom. Estou perdoando essa pessoa ainda. Eu tô em processo de perdão. Mas eu olho para ela e não, eu estou te perdoando. Eu não vou falar nada. Eu já pensei. Até comentei acho que foi com a Mayra um dia desses. A Mayra falou: não, nem fala nada não. Você vai falar agora para quê? A pessoa até se converteu já, para que você vai falar? Para que eu vou falar? Ó, você fez isso comigo, hein? Né? Já levei para a cruz, já coloquei na cruz, já cravei na cruz. A pessoa até se converteu, olha que benção. Só que eu olho para a pessoa, ela fez. Eu lembro que ela fez. Mas eu estou decidindo perdoar. Eu estou decidindo continuar lidando com aquela pessoa. Poderia não lidar, poderia chegar no meu médico e dizer: ó, fulano ali, o meu médico ia virar o bicho. Se eu contasse o que aconteceu, o que aquela pessoa fez, que foi uma situação grave, se eu contasse, meu médico ia virar o bicho. Mas qual o transtorno que eu ia causar ali? Para que eu vou ressuscitar um pecado que a pessoa cometeu? Se a pessoa está em Cristo agora? Ou eu falasse no dia que aconteceu, na hora que aconteceu, ou agora eu não falo mais nada. Sim ou não? Mas eu lembro. Eu lembro, mas lido com a pessoa. Entende? Não quero olhar na cara dessa pessoa nunca mais. A princípio eu pensava: nunca mais vou olhar na cara dela. Não sei como é que vai ser as próximas, mas nunca mais vou olhar na cara dessa pessoa. Nunca mais. Tá vendo como Deus está transformando a pastora de vocês? Se fosse outros tempos, eu ali no centro cirúrgico mesmo levantava, calçava minhas tamancas e já... Né? Deus vai trabalhando, gente. Mas como é que Deus trabalha? Na humilhação. Entende? Deus trabalha na humilhação. E eu posso garantir a vocês, eu estou muito mais leve. Meu Deus. Estou ligando para muita coisa, mas não, gente. Tem briga que eu não quero entrar mais, não. Deixa Jesus resolver isso aí. Amém? Vamos orar? Fala. Alguém quer falar? Quer falar? Não. Não? Oi, Shalom. Eu ia falar sobre a possessividade. As causas bem são iguais às causas do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, as pessoas acham que uma pessoa é muito organizada. Não é isso. O perfeccionismo é a necessidade de você querer agradar as pessoas, porque lá atrás, em algum momento da sua vida, você foi rejeitado de alguma forma, em algum âmbito, ou na família, na escola, no trabalho. E eu sei porque foi exposto isso a mim na terapia, né? E também tem a situação do controle. O perfeccionismo tem a ver com o não posso deixar que as coisas saiam do controle, porque se sai, desmorona a sua estrutura, né?
E você quer estar certo para você ser aprovado pelas pessoas. E isso tem uma raiz de rejeição, de uma certa forma, né? E a procrastinação também, por incrível que pareça, assim, você vai deixando algumas coisas para depois. Ah, depois eu faço. Ah, amanhã eu faço. Porque você quer que seja perfeito. É o medo de não ser perfeito. É o medo de... se eu fizer agora... Você vai protelando, né, com medo de dar errado. E se der errado, isso no meu caso, clientes, né? Ai, não vou fazer hoje não. Essa arte, essa caneca, não vou fazer amanhã. É o medo de dar errado, do cliente não aprovar, ou de... Eu estou dando esse exemplo, mas pode ser em qualquer área da sua vida, né? Então, também, que não deixa de ser uma possessividade, porque você quer estar no controle, mas não é porque você é uma pessoa controladora nesse sentido ruim, mas é porque se sair do seu controle, você não sabe lidar com aquilo, de ser o perfeito para agradar as outras pessoas. A intenção nunca é ser controlador. A intenção não é essa. A intenção é fazer com que tudo corra certo. É com que tudo corra bem, né? Só que aí a gente acaba falhando. E aí a nossa personalidade é distorcida. Porque a intenção não é aquela. Mas o que a gente faz é exatamente aquilo que Paulo diz, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Então, Senhor, nos ajuda, né? Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Ai, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo teu sangue, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, leva-nos, Senhor, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Nessa manhã, Senhor, a nossa mente foi exposta à Tua palavra. Nessa manhã, a nossa mente foi exposta, Senhor, a mais um dia de conhecimento. Ó Deus, a mais uma aula, Senhor, a mais uma exposição, ó Deus, da Tua vontade, daquilo que realmente acontece conosco, Pai. Nós fomos expostos, ó Deus, e a partir de hoje nós não queremos, Pai. Nós não queremos mais negar. Nós não queremos mais, Senhor, ó Deus, estar ali escondendo, estar fugindo, estar maquiando, Senhor, os traumas, as rejeições que sofremos, a dor emocional que ainda faz parte da nossa vida, que ainda faz parte, Senhor, da nossa existência. Meu Deus, nós não queremos mais esconder de Ti nada, porque diante de Ti nada está oculto, Senhor. Mas nessa manhã nós queremos Te pedir que o Senhor revele a nós mesmos, porque talvez, ó Pai, às vezes algumas situações são ocultas a nós, ó Pai. Nós não sabemos que estamos passando por determinado problema, nós não sabemos que estamos ali sendo afligidos, ó Pai, e sendo dominados e sendo influenciados, ó Pai, pelas feridas, pelas dores emocionais causadas pela rejeição que sofremos em algum momento, em algum aspecto da nossa vida. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha revelar. Nós clamamos a Ti, ó Deus, os Teus filhos são colunas, são servos Teus, Pai. Eles clamam a Ti nessa manhã, que o Senhor traga luz, que o Senhor revele, que o Senhor venha mostrar aquilo que está oculto, porque só é a intenção de Satanás manter a dor, a ferida escondida, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos pedir agora, joga a Tua luz, ó Deus, sobre essa escuridão. Joga a Tua luz, ó Deus, sobre essa dor emocional. Meu Deus, leva o Teu filho até o momento que ele sofreu essa rejeição. Leva o Teu filho, Senhor, ao entendimento de que precisa liberar perdão, de que precisa cravar este pecado na cruz do Calvário, de que precisa haver perdão para que o Senhor cure, para que o Senhor transforme. Oh Deus, nós precisamos decidir ser transformados de glória em glória, ter a nossa personalidade restituída. Oh Deus, ter o nosso caráter desenvolvido e transformado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje os Teus filhos comecem a enxergar. Talvez vai doer, Senhor, porque são dores, são situações que nós não queremos lidar, são problemas que nós não queremos mexer, Senhor. Por isso eles estão escondidos, como aquela bagunça que a gente tranca num quarto escuro e que a gente não quer jogar fora, a gente não quer abrir mão, mas também não quer lidar com aquilo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga luz, que o Senhor venha quebrantar os corações, para que haja um convencimento da Tua vontade e da Tua palavra nessa manhã, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, aprendendo mais de Ti, sendo libertos a cada dia que conhecemos mais a verdade. Então, meu Deus, ajuda os Teus filhos, por intermédio do Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Ajuda, Senhor, este coluna. Oh Deus, pega pela mão deste coluna e vai conduzindo ele por esse caminho de cura, por esse caminho de restauração. Meu Deus, vai conduzindo, Senhor, este coluna por este caminho, meu Deus, de refrigério. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai faltar cura, não vai faltar restituição. Oh Pai, não vai faltar transformação. Oh Pai, em nome de Jesus, nós trazemos para a mesa o nosso quebrantamento. Sabemos que o Senhor é o provedor de tudo aquilo que precisamos, mas nós trazemos para a mesa nesta manhã o nosso quebrantamento. Oh Pai, o nosso desejo de sermos firmes na Tua presença, o nosso desejo de sermos fiéis e de cumprir o nosso propósito, Senhor. Nós entregamos na mesa agora, nós entregamos na mesa o nosso desejo, meu Deus, de viver o sobrenatural, de viver os Teus propósitos, de viver a nossa vida, não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a Tua vontade, meu Deus. E que venha o Teu reino, e que a Tua vontade seja feita, pelo Teu Espírito Santo. Vai conduzindo este Teu filho por pastos verdejantes. Oh Deus, em nome de Jesus, faça o cálice dessa pessoa transbordar, derrama o azeite nas feridas, vem curando, vem restaurando, vem mostrando, Senhor, e levando o Teu filho pelo caminho da cura, ajudando o Teu filho a decidir a cada dia perdoar, a decidir a cada dia viver uma nova vida, Pai, em Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Receba, Senhor, nós entregamos a Ti as nossas feridas, nós entregamos a Ti as nossas dores, nós entregamos a Ti tudo que somos, tudo que temos, ó Pai, está em Tuas mãos.
Faz a tua obra em nós, ó Deus, porque queremos cumprir o teu propósito. Queremos viver pelo teu chamado, Senhor. Queremos cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Que a partir deste discipulado, Senhor, comece uma nova etapa na nossa vida. Que a partir desse discipulado, que a partir desse conhecimento, que a partir dessas verdades que estamos aprendendo de Ti, ó Deus, que comece um novo tempo na nossa vida, um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de colheita, meu Deus, um tempo em que nós vamos cumprir propósito, um tempo, Senhor, em que nós vamos ganhar almas para o Teu reino, que o Teu avivamento venha sobre este lugar, que o Teu avivamento venha sobre esta igreja, que os feridos, ó Deus, que os oprimidos sejam libertos, que os feridos sejam curados, oh Deus amado, Deus querido, que os oprimidos conheçam a verdade, oh Pai, que aqueles que estão perdidos, ó Pai, sejam achados, oh Deus, aqueles que estão perdidos sejam encontrados, oh Pai querido, o Senhor diz a quem, o profeta disse: a quem enviarei, a quem enviarei? Senhor, nós respondemos nessa manhã: envia-nos a nós, envia-nos a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, nessa manhã, envia-nos a nós, ó Deus, para curar, para libertar, oh Deus, em nome de Jesus, para ser o sal do mundo, para ser a luz do mundo e para ser o sal desta terra, em nome de Jesus, Pai. Mas primeiro vem nos curando, Senhor, vem nos preparando, vem nos revelando quem nós realmente somos, ó Pai, em nome de Jesus, vem nos revelando, meu Deus, enquanto nós não conhecemos nada, quem está no controle é a nossa carnalidade, quem está no controle, Senhor, são os nossos impulsos, mas a partir de agora nós colocamos o controle nas Tuas mãos e Te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos revelar, que o Senhor venha nos mostrar, porque nós não queremos ser levados, ó Deus, pelos nossos impulsos, não queremos ser levados, ó Deus, pelas dores, não queremos ser levados, ó Deus, a permitir que as influências, ó Deus, da dor emocional venham conduzir a nossa vida, as nossas decisões, os nossos relacionamentos. Cura, Senhor, os relacionamentos nesta manhã, cura os casamentos, cura as amizades, cura as relações familiares, oh Deus, cura a relação de pais e filhos e de filhos com seus pais, oh meu Deus, em nome de Jesus, cura o casamento que está enfermo, cura, Senhor, o casamento que está em crise, restaura nesta manhã, Senhor, a amizade que se quebrou, meu Deus, em nome de Jesus, a amizade que foi quebrada, meu Deus, em nome de Jesus, restaura a convivência entre familiares, restaura todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos chegando no final deste ano, oh Pai, nós glorificamos o Teu nome porque temos vivido, ó Deus, temos sido provados e temos sido levados a viver em excelência, e isso é viver em excelência, Senhor, ter relacionamentos transformados, relacionamentos curados, redimidos, em nome de Jesus. Nós cravamos na cruz agora todo o pecado, toda raiz de amargura que quebrou relacionamentos familiares, que quebrou relacionamentos entre pais e filhos, que tem quebrado o relacionamento entre os cônjuges, em nome de Jesus, Pai, nós cravamos na cruz nesta manhã, e nós Te pedimos, vem, Senhor, vem, Pai querido, vem agindo em nós, vem agindo em nossas vidas, Pai, começa por mim, Jesus. Começa por mim, Senhor, começa por mim, começa pelo pastor, começa pelo meu marido. Começa por nós que somos os colunas, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz que a unção, ela é jogada, ela é derramada na cabeça de Arão, e a unção vai descendo, vai escorrendo pelas suas orlas. Oh meu Deus, que essa unção, ó Deus, venha escorrendo pela vida dos colunas, que essa unção esteja sobre a nossa cabeça, e que essa unção venha correndo, Senhor, venha correndo para a vida dos pastores, venha correndo, Senhor, venha derramando, venha sendo, Senhor, derramada sobre a vida dos pastores, sobre a vida de cada coluna, evangelista, ministro do altar. Meu Deus, que essa unção venha sendo derramada, que essa unção venha escorrendo, Senhor, venha escorrendo sobre a vida de cada coluna, que essa unção venha escorrendo sobre a vida de cada jovem, sobre cada rede, sobre cada célula, sobre cada departamento, em nome de Jesus, Pai, que essa unção venha escorrendo, que essa unção venha escorrendo e venha atingindo as ovelhas deste rebanho, os membros desta igreja. Oh meu
Deus, em nome de Jesus, que a identidade desta igreja comece a ficar clara, comece a ficar específica, Senhor, explícita nessa região, em nome de Jesus, Pai. A começar por nós, realiza a tua obra para a glória e honra do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. A unção, ela é derramada na cabeça, como diz lá no Salmo, e ela vai correndo pelo corpo. Se nós entendermos a igreja, nós aqui como um corpo de Cristo, a unção já está vindo de lá de cima e está escorrendo sobre vocês.